Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse debate que marca o início da série sobre meliponicultura no Brasil. Vamos rebuscar até os rincões desse país para saber como as pessoas utilizam essa importante arte praticada pelos povos originários muito antes da chegada dos europeus ao país. Vamos saber um pouco de cada comunidade também, suas culturas, suas riquezas, suas dificuldades. Assim podemos saber que a meliponicultura, para essas pessoas, vai muito além do que uma mera criação de abelhas, mas tem impacto sobre vários aspectos do modo de vida delas. Esse programa é gravado por uma ou outra duas razões. A primeira, devido ao fato de que algumas comunidades possuem fusos horários diferentes do horário oficial de Brasília. E a segunda é porque nem todos os locais possuem boas conexões a qualquer dia e horário. Vamos iniciar o debate aqui, iniciando a série, convidando a meliponicultora Fátima Carvalho, da comunidade de Belágua, município de Belágua. Mas antes, vamos ver onde fica Belágua. Vamos mirar nossa atenção, então, para São Luís do Maranhão. É lá o nosso ponto de partida, mas não é lá que nós vamos ficar. Vamos para a direita, para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, depois descemos em direção ao sul para o município de Urbano Santos e quebramos para a esquerda, para o município de Belágua. E é uma das regiões do município que nós vamos encontrar a comunidade de Preazinho, que é de onde Fátima desenvolve o projeto de meliponicultura. Muito bem, Fátima, poderia falar um pouco sobre você, se apresentar? Posso, bom dia. Sou Fátima Carvalho, da comunidade Preazinho. Sou líder comunitária há mais de 25 anos. Hoje, atualmente, sou funcionária pública, mas também trabalho na liderança de algumas comunidades do município de Belágua, como do próprio projeto Abelha Nativa, como a comunidade Marajá, que é uma das comunidades bem antigas que a gente começou, lá em 2004, Preazinho começamos em 2002, com a Amavida, a Puridã Amavida, foi quem descobriu a gente na época, e a comunidade Buritizinho já veio de 2010. São umas comunidades pioneiras que ainda trabalham e produzem o mel da abelha nativa serrana, é Tiúba e Uruçu. Ô, Fátima, à medida que a gente for mostrando as fotos, a gente vai discutindo, né? Eu vou fazer algumas perguntas, você vai respondendo, e aí a gente vai completando aí essas informações. Eu só gostaria de falar antes, mostrar um pouco aqui antes, sobre o Belágua, sabe? Falar um pouco sobre o município de Belágua, né? Que muitas pessoas não conhecem, não sabem aonde fica, quer dizer, já mostrei aonde que fica situado o município, mas vamos saber um pouco sobre o município, o que ele tem aí de... Quais são as características? Aqui em Belágua, nós temos o seguinte, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito baixo, está em 0,512, que é o Índice de Desenvolvimento de Belágua. É um município novo, foi fundado em 1997, tem uma população de 6.524 habitantes, 50% da população é rural e a renda per capita muito baixa, de R$ 107,14, sendo que 74,8% da população está abaixo da linha da pobreza. E a taxa de analfabetismo acima de 25 anos é 54,4%. Mortalidade infantil, 38,4% entre 1.000 nascidos vivos. Então, vocês veem que realmente é uma cidade muito pobre, e que passa por uma série de dificuldades e que vamos procurar agora entender um pouco como é que se consegue extrair desse município uma riqueza tão grande que é a partir da meliponicultura comunitária, que a Fátima, nós vamos ver agora um pouco sobre isso. Ok? Então, vou passar agora alguns slides, Fátima, e a gente vai vendo isso aqui, tá? Fazer uma apresentação dessas imagens. Aqui, por exemplo, o que eu estou vendo aqui é um ninho de abelha uruçu, né? Certo. Lá não tem tiúba, não? Temos tiúba, mas, assim, em comunidade diferente. Por exemplo, Preazinho tem bastante uruçu. A gente trabalha com uruçu.
Já Buritizinho não tem uruçu, é só tiúba. A uruçu, antes da comercialização, a gente só usava o mel para comercializar, quando ainda não tinha apoio da tiúba. Só depois do apoio da Amavida que a gente passou a consumir e também a vender a uruçu. Ô, Fátima, Mas essa abelha é mais difícil de criar do que a tiúba? É a mesma coisa? Como é que é o negócio da tiúba? da tiúba ou da uruçu? Da uruçu, por favor, desculpe. Da uruçu. A uruçu, ela é uma abelha que, assim, ela é um pouco mais agressiva que a tiúba. Então, por ela ser um pouco mais agressiva, as pessoas acham que ela é mais difícil para criar, tem medo de lidar. A outra coisa é que ela dá pouco mel, ela dá menos que a tiúba. E isso varia de família por família de cada abelha. Mas a verdade é que, assim, ela não é difícil de criar. Ela requer mais cuidado, porque ela cria mais fungo, ela precisa de mais privacidade, mas não é difícil de criar. É só um pouco mesmo de amor e cuidado, a gente consegue. E ela tem assim, a questão do seu ponto de vista econômico aí, o mel dela ela é mais valorizado? Como é que é? As pessoas têm mais procura por esse tipo de mel? É uma abelha fácil de achar na região, como a tiúba? Como é que é a situação dela? Hoje, hoje a abelha uruçu, você consegue e encontra mais fácil do que a tiúba. A tiúba realmente está em extinção. Por que a tiúba hoje está em extinção? Porque as pessoas, como não conheciam a potencialidade, o sabor do mel da uruçu, porque não era valorizado no mercado, então aqueles meleiros, que são os que tiram lá no mato e para vender pelo seu consumo, para o seu próprio consumo, que tira cortiço, eles não tiravam a uruçu, então eles não matavam o uruçu. A ganância deles era só pela tiúba. Então a uruçu foi ficando e foi aumentando. Hoje, por exemplo, a região Preazinho tem mais uruçu que tiúba. Tiúba só quem tem cortiço em casa mesmo, quem tem no projeto, porque ali e ao redor do projeto, na reserva, também já tem quem tem criação nas caixas. Mas se você for procurar nas matas auxiliar, no cerrado, você já não encontra mais tiúba com facilidade, como encontrava antes. E a uruçu você encontra, por conta da falta de conhecimento. Mas o mel da tiúba, hoje no mercado da uruçu, ele é mais procurado do que da tiúba. Não sei como foi que inventaram, eles inventaram que o mel da uruçu, ela tem mais vitamina, é mais saboroso, e outros dizem que ela tem um sabor mais concentrado que a tiúba. Não sei como isso foi saindo, inventando, e então é muito procurado hoje o mel da uruçu. Em Preazinho, por exemplo, se você for ver, você tem mais caixa com uruçu do que tiúba, tem menos tiúba que uruçu. Aqui embaixo eu estou colocando aqui o nome científico da tiúba, né? Melipona fasciculata, para quem não sabe, né? A questão do mel da uruçu, eu acho que uma das razões, eu não sei, mas uma das razões que me chama a atenção é porque a uruçu, ela coleta uma resina, a própolis dela, quando tem uma resina vegetal, que é a mesca, né? Eu não sei, Fátima, é mesca branca ou a mesca preta? Como é que é a mesca branca? Branca. Então, essa mesca, ela usa para fazer o cerume, e tanto é que a colônia, ela é muito cheirosa, né? Pega muito o cheiro da mesca, né? E eu sei que a mesca é muito usada por muitas culturas, inclusive eu acho que vocês também devem fazer isso, né? Que fazer aquela cera, com cerume, fazer aquela vela, né? Que se acende para gerar uma fumaça para o pessoal que está com problema respiratório. Não é isso? Isso. Então, o pessoal cheira para tratar, limpar as vias respiratórias e pega o cerume da abelha, uruçu,
por causa da mescla. A tiúba, se não me engano, não tem mescla, né? Ou usa pouco, não sei. Não, Porque a região aí é muito não produtora de tem. mescla. Não Né? tem mescla. Só a Então, Uruçu, ela tem. A outra coisa também, Murilo, é com relação ao urucum. O urucu que faz o corante, algumas, cada região tem um nome diferente. Mas o urucu que você coleta, que você pega para fazer, para botar em comida, você muito vê o uruçu na florada nos povoados onde tem criação, na urucum. E a tiúba, ela não vai. Então, ela tem uma cor muito bonita, o mel. Você tocou num assunto muito interessante com relação à mescla. A gente foi procurado, uma época, no Preazinho, por uma equipe de... Eles disseram que eram da Boticária, eles andavam atrás da resina que eles queriam comprar em quantidade, segundo eles, para fazer perfume, alguma coisa assim. Os mais velhos, os meus avós, alcancei muito, a minha mãe fazia muito quando a gente estava com dor de cabeça. Tirava a resina a resina da mesca e lá do sul, que nesse tempo a gente conhecia como batume. Olha só, hoje a gente sabe que é props, né? Mas antes era batume. Elas faziam com o filho, derretia, fazia aquela cera, fazia a vela, para dor de cabeça, quando estava com gripe forte. Na época a gente não tinha remédio quase da farmácia, usava remédio natural e foi usado muito. E eles usavam mais para isso do que para o consumo próprio. eu acho assim que como o cerume, né, tem essas resinas, acho que o mel absorve um pouco dessas qualidades dessas resinas. Inclusive, assim, uma coisa que precisa destacar é o seguinte, que os favos da Apis mellifera não tem muito pouca própolis, né? Pouca resina no favo. Normalmente é cera pura. Uma diferença do cerume das abelhas sem ferrão, que tem muita resina. Eu acho que grande parte do valor medicinal do mel da abelha sem ferrão está ligado exatamente a essa resina que está presente no cerume, né? Que ela absorve uma parte, meio que pequena, da própolis. Então, na verdade, na minha cabeça, né, isso é uma ideia que eu tenho, mas não vi nenhuma pesquisa sobre isso. Na minha cabeça, o mel da abelha sem ferrão já tem própolis, né? Então tem um poder medicinal muito maior do mel que é usado normalmente produzido pela Apis mellifera. Esse ninho aqui que eu estou mostrando agora, esse aqui é um ninho de uruçu, né? Aqui está o nome também, o nome científico, Melipona flavolineata, o nome da espécie. E aqui tem um processo de extração, né? Não está parecendo muito claro, mas esse ninho aqui está lotado de mel, né? O favo está aqui embaixo, aqui, ó, muito embaixo, aqui, ó, escondido aqui, praticamente tomado pelos potes de mel. Isso é comum, não é, Fátima? É comum. E aí, como eu falava aqui, eu falava antes que muda de região para região, ou seja, de cada comunidade. Tem comunidade que ele dá menos, também tem uma época do ano, né? Depende muito do período chuvoso. Ano passado, em Preazinho, as caixas estavam lotadas de mel, inclusive essa foto foi do ano passado em Preazinho, estava cheia, deu mais que esse ano. Esse ano, não sei por quê, porque a florada de mirim está tão boa quanto do ano passado, mas esse ano a tiúba tem mais mel que a uruçu, e o uruçu tem menos, até agora, né? Tem menos que a tiúba, mas tem caixa que ela fica completamente cheia, os favos tudo embaixo, e a outra diferença é que o favo dos potes do mel de uruçu, eles são bem maior do que o da tiúba, e é bem mais fino. Então, por esse motivo, eu acho que dá mais fungo, cria mais fungo na cera que da tiúba. Fátima, aí você falou uma coisa que eu acho, inclusive, que eu acho até um pouco comum, é comum em Uruçu, e não vejo muito em Tiúba, que é a tal o fato dos potes estourarem com peso. Né? Eu sei que tem casos de vocês aí que vocês têm uma produção de mel, uma quantidade enorme de mel estocado,
e em alguns momentos vocês têm que tirar, porque senão eles vão estourar dentro do ninho e pode acabar matando o ninho, as abelhas morrerem afogadas. Isso acontece realmente? Acontece muito, muito. Quando chega de outubro a novembro, em outubro, se a caixa estiver lotada, você tem que tirar logo. Tem que tirar porque ela estoura. É engraçado, porque assim, é uma coisa muito de admirar, porque quando ela explode, toda a abelha morre rápido. Não fica nada, não fica a rainha, não, nada. Morre muito, muito rápido. Eu não sei por que acontece, mas parece-me que o calor faz isso, eles ficam fermentando dentro, acredito que sim, e aí acaba que as caixas estourando. Começa a pingar, pingar. Quando começa a pingar, pode tirar logo, porque a caixa está muito cheia e estoura com muita facilidade. Isso é muito comum. Inclusive pelo fato que você falou que os próprios potes eles são maiores da Uruçu, né? E são mais finos também, né? São maiores, são bem mais finos. Eles não Então, engrossam os potes, a cera dela é bem fininha, ela não engrossa. Então, quando você vê poucos favos, mas bem grande, às vezes ela dá mais mel que da tiúba, pelo fato dos potes serem maiores e serem bem fininhos. Uma outra coisa interessante que a gente vê também na Uruçu elas são mais, eu não sei, algumas pessoas é mais agressiva, mas raramente você vê uma outra abelha atacar aquela caixa, elas se defendem melhores. Então, por isso, elas têm mais dificuldade, porque aqui na nossa região é muito no inverno, ataca muito a apis. Então, é muito comum um enxame de apis invadir e matar uma caixa de tiúba. Mas de uruçu, raramente isso acontece, porque elas se defendem mais. A família delas são maiores e elas são um pouco mais agressivas, elas se defendem mais do que a tiúba. interessante, né? Ó, e essa foto aqui, essa é uma extração de mel. É minha irmã na comunidade Preazinho, a gente está fazendo a extração de mel. Como você acaba muito falando quando está fazendo a extração de mel, esse aqui é um extrator manual, a gente ainda usa ele até hoje e não pretende mudar. E entre a esmeliponicultora, que a gente chama ali, as meleiras que estão tirando mel, sempre a conversa, a cantoria, começam a se divertir. É um trabalho que é ao mesmo tempo diversão. E por esse motivo a gente tem que usar máscara, que é para não respingar. A gente também usa a touca para a cabeça, para não cair cabelo no mel. Mas você sabe que não acontece porque no extrator é todo fechado, você não tem as mãos ali, você não coloca as mãos dentro porque é na luva, com avental, é um processo de higiene todo bem bonitinho para que a gente possa garantir um produto que tem qualidade. Isso aqui é tiúba, é uruçu, né? Não, é tiúba. Essa é tiúba? É tiúba. Aí você vê como os favos delas são bem fechadinhos, mas são menores. E na foto dá para você ver que os potes delas são menores do que da uruçu. Mas é uma caixa também que está cheia de mel. Aí quando ela está cheia assim, aí fica pouca abelha por cima. Mas é tiúba. Fá, tem uma coisa que eu tinha observado, que eu acho que você até comentou uma vez, que me parece que a tiúba, quando ela vai ficando, eu não sei se o ninho vai ficando velho, começa a acumular muita cera grossa, né? Assim, os potes, inclusive, ficam muito grossos. Não sei se depois começa a ficar quebradiço, não sei se é isso mesmo. Acho que você comentou isso uma vez, que uma coisa que tem que se fazer normalmente é tirar todo esse cerume que fica velho para dar uma revigorada no ninho. Não sei se foi isso que você falou uma vez. Na comunidade, quando você tem um ninho que ele tenha mais de 5 anos, os ninhos mais velhos, é muito comum isso acontecer. A cera engrossa, fica
toda branca ao redor e aí a tendência daquela, ou você tira todo aquele fungo e muda o ninho para outra caixa, ou então você tira todo aquele fungo, você tira a rainha, mata a rainha daquela caixa, e aí coloca uma outro favo de uma outra caixa mais nova, coloca um outro favo na hora de nascer dentro daquela caixa para aquele ninho não morrer. Mas acontece muito, isso é muito comum, é um processo que a gente faz na comunidade. Se você não fizer isso, você perde todo o ninho da abelha. Não tem jeito. Mas é muito comum, acontece muito. Fica todo, até a própria caixa, a madeira fica toda branca, toda cheia tipo como se fosse um fungo. O que a gente imagina que seja. Na Uruçu acontece isso? Não sei se você falou isso aí. Não, a Uruçu é mais. Ele fica endurecendo as ceras e fica quebrando. Fica toda quebradinha, mas ela não endurece igual a tiúva. Ela fica branca e vai quebrando. É como se estivesse estralando por nada. Aí a tendência é você limpar. Você tem que limpar e tirar tudo aquilo da Uruçu. Mas ela morre mais rápido. Quando acontece isso, ela morre mais rápido. Fátima, e aqui, o mirim? A planta chamada Humíria balsamífera, aqui umas fotos, né, de uma árvore, das flores e do fruto. Fala um pouco sobre o mirim aí na sua região. A minha região o predominante de florada, de árvore, é mirim. Mirim é uma árvore que é do alagado, né? A minha região, Belágua, cartão postal de Belágua é todo o mirim. Eu acredito que 85% de Belágua, a florada, a árvore, é mirim. O mirim ele tem um sabor diferenciado da nossa região, de todos os mirins que eu conheço. Eu ainda não descobri o motivo por quê, mas é um cheiro exalante quando você chega de baixo. Agora, por exemplo, ao redor das nossas casas tem pé de mirim. E agora está no tempo da florada e botando fruto. Ele tem um cheiro, é muito forte o cheiro dele. É o mesmo cheiro do mel do mirim. O mesmo cheiro do mel é o mesmo da florada da flor do mirim. O mirim ele é pretinho, como se fosse o açaí. E ele é um doce natural, muito. Hoje a gente aprendeu a fazer a geleia, a gente faz a geleia, faz o suco, faz a geleia. A gente já fizemos até o doce do mirim, mas é muito saboroso. E a comunidade usa tradicionalmente como um alimento. Tem muitos, quando no início da fala, Murilo falava da baixa renda do município de Belágua. E você hoje se pergunta por que uma cidade tão rica, que tem tanta riqueza, e as pessoas são tão pobres? Porque a maioria dela mora na zona rural. E a maioria das famílias vive apenas do Bolsa Família. As comunidades da região de Belágua, até ali a região de Santa Mara, essa região de Feira de Praia, são uma areia que não tem estrada. As comunidades são um acesso muito ruim para chegar nas comunidades. Então, por isso, é muito difícil o desenvolvimento chegar até aquela comunidade. E aí a comunidade vive com o que dá para fazer. Então, eles se alimentam do que tem. E as nossas comunidades se alimentam muito do mirim, do suco, da fruta, as crianças. No dia a dia, hoje, nesse horário, por exemplo, você pode ir na comunidade que tem criança lá debaixo dos pés do mirim, que são pertinho das casas, e pegando o fruto e comendo e se alimentando. Porque muitas das vezes é o que tem de lanche, e se habituou à tradição da comunidade.
Ô, Fátima, eu acho, na verdade, é o problema que normalmente se encontra na maior parte dos municípios, né? Que é a falta de políticas públicas adequadas. Não tem, não vejo outra coisa. Você valorizar o agricultor familiar, entendeu? Os produtos locais, tirar essa visão que nós temos distorcida de negócio, que eu acho assim, um absurdo. Depois a gente vai fazer um programa e tratar disso, da questão da economia, porque existe uma economia que a gente vê nas comunidades interior que não tem nada a ver com essa economia praticada nos centros urbanos. São completamente diferentes. E as pessoas não veem isso, entendeu? Então, assim, aí tem a questão, se não tem infraestrutura, as pessoas não têm a forma de canalizar, de escoar a produção adequada, e aí tem esse problema. Você tem uma riqueza fenomenal e o Não é status de explorado. pobreza extremamente grande, né? Só como você mostra a foto do mirim, além do mirim, nós temos muito, nessa época, está começando muito cajuí, também que a gente tem muita fruta. Na verdade, assim, a gente tem, terminando o mirim, a gente já começa o murici, nós temos o buriti, nós temos muita riqueza, mas que a comunidade não tem apoio para ser explorada e viver do que tem. Eu acho que falta esse apoio, na verdade, de políticas públicas nas comunidades, para a comunidade conhecer o que tem, a sua riqueza e viver daquilo. Um apoio que incentiva para a própria comunidade viver daquilo. Aí você vai depender de instituições como a Amavida, a FENAI, né? Que aparece aí, não tem nada a ver com o município e dão os apoios, né, das comunidades. A gente começamos... a comunidade Preazim, quando foi descoberta, na época que a gente viajava muito, e o pessoal perguntava onde fica Belado, que é Belado. Mas as pessoas conheciam, se eu falasse sou da comunidade Preazinho, conhecia a comunidade Preazinho. Depois que terminamos o apoio da Ama Vida, que veio o apoio da FENAI, hoje eu trabalho com 35 comunidades com o apoio da FENAI, onde a gente trabalha com a piscicultura, a comunidade Preazinho. As comunidades que sofriam muito eram isoladas, porque a FENAI ela tem um apoio diferencial, que ela não trabalha com políticas partidárias, políticas públicas. E aí a gente vai na comunidade onde não tem acesso, onde ninguém vai. E ali não tinha água, e ali não tinha criança que estava passando muita necessidade, e a gente implantou projetos de piscicultura, de horticultura, de frango, para que a comunidade tenha uma renda a mais. E é muito ruim quando você depende disso, porque essas entidades, elas vêm, mas ela tem um tempo de ficar no município e vão embora. E aí a comunidade, se ela não tiver apoio, se ela tiver produção, mas ela não tem para quem vender, porque ela precisa dar continuidade ao projeto, mas ela precisa de alguém, ela precisa de uma ponta que sustenta, que dê apoio, e aí entra as politicagens no município, e na maioria das vezes o projeto é muito bom, mas por falta de apoio, que a comunidade, o incentivo que a comunidade não tem, às vezes acaba morrendo. Você falou numa coisa no início com relação à educação. Nós trabalhamos em uma comunidade que lá 80% da comunidade são analfabetos. Não conseguimos até hoje criar uma associação deles, porque os mais velhos, os jovens, ninguém sabe ler nem escrever. Infelizmente, isso ainda acontece no nosso Brasil, em Belágua. As crianças sabem ler, mas os adultos mais velhos não sabem ler nem escrever. E essa foto aí? Essa aqui é na comunidade Buritizinho. Nós estamos numa das comunidades do município de Belágua, fica, eu acredito que 10 quilômetros do município de Belágua. E uma comunidade muito produtora. Ela infelizmente, ela não teve o mesmo apoio que a comunidade Preazim teve, da FENAI, ela teve o apoio somente da Ama Vida, que era uma parceria com a UFMA e a Ama Vida. Mas é uma comunidade que produz muito até hoje, inclusive agora eles estão querendo já fazer a extração do mel, era para ter feito a semana passada, mas vão fazer agora na próxima semana.
lá são os produtores, como, por exemplo, seu Zequinha, o seu José Ribamar, o seu Zequinha, está previsto para tirar esse ano 50 litros de mel. E uma renda a mais, se você parar para pensar, é uma comunidade, é um produtor que ele conta com aquela renda todo ano, ele não deixa e não aprendeu a cuidar das suas colônias, para que não perda, porque ele sabe que é uma renda garantida a mais que ele tem ali. E o amor também pelo que faz. Aprendeu a gostar e ele é totalmente analfabeto, tanto o seu Zequinha Laborão quanto o José Ribamar, os dois criadores, e seu Francisco, os criadores que tem na comunidade Buritizinho, são todos analfabetos. Tudo que eles aprenderam na prática. Na teoria, eles não sabem nada, somente na prática. Inclusive eu sei o caso do Zequinha Laboral, né, que na época, inclusive quando a Mavida ofereceu o curso de capacitação, acho que o filho dele que fez o curso, aí depois o filho dele simplesmente não se interessou mais pelo negócio, o Zequinha não fez o curso e começou a aprender naquele processo de tentativa e erro. Às vezes fazia divisão de ninho, colocava o favo de cabeça para baixo, apanhou muito. Mas, assim, por incrível que pareça, ele conseguiu superar sozinho essa experiência, né? Porque, na verdade, como são comunidades muito distantes, a Mavida não tinha condição de dar assistência permanente, né? Dependia muito da questão do acesso, do transporte, então ficava muito tempo sem ter esse acesso, né? E aprendeu muito sozinho. Eu acho que não foi só o filho dele, acho que tem algumas mulheres também que fizeram o curso, mas ninguém se interessou. E ele foi pioneiro nesse negócio em Buritizinho. Na época da comunidade Buritizinho, foi o filho dele, a Nora, e mais uma outra jovem. Foram 3, só de uma comunidade. E nenhum dos que fizeram o curso, a capacitação, nenhum deles ficaram no projeto, nenhum. Todos os que estão lá são pessoas que se interessaram, que acharam bonito e que foram. Aí o seu Zequinha, ele não fez o curso, não sabia, mas foi ele que, depois que apanhou, aprendeu, foi ensinando os outros fazendo divisão, os outros não conseguiam fazer, era ele quem fazia, e eu achava engraçado. Uma pessoa que não sabia ler nem escrever, estava ensinando alguém a fazer alguma coisa também que aprendeu, mas também sem saber ler nem escrever, então eles foram aprendendo a fazer as coisas, aprendendo com os erros, e graças a Deus acertaram, e estão muito bem. Legal. Isso aqui, Fátima? Isso aqui é na comunidade Preazinho. Essa casa ali, que é tipo redonda, que é tipo uma casa de índio, é aonde a gente bota o mel para maturar e fazemos os envases. Ela é cercada, como está vendo, de madeira, mas o piso dela é lajota, lá nós temos pia, nós temos armário e temos também uns galão que é de maturação, balde que é de maturar, onde a gente guarda todo o nosso material de maturar. Ao lado aqui nós temos essa casa que é o nosso meliponário, onde está vendo essa pessoa aí do lado, é o nosso meliponário lá da comunidade Preazinho. Essa foto é nós estamos no processo de invasão, nós estamos invasando mel. Aqui as mulheres são poucos homens que trabalham, a maioria são as mulheres que trabalham já com essa produção há mais de 20 anos. Começamos em 2002 e aprenderam, começaram a gostar do que faz. Estamos invasando o mel, quando para invasar. Aqui a gente já estamos botando já nas embalagens e rotulando. Também uma quantidade de embalagem que a gente tinha que entregar já para a FENAI, a gente é apoiado pela FENAI. Quando nós começamos com uns vidros diferentes, apoiado pela Amavida, e aí a FENAI deu uma inovada no projeto, umas embalagens bonitas, e já vem com o rótulozinho, e a gente só vai colocando, nós temos diferente de 40,
ml de 40 gramas, nós temos de 150 e de 250. Mas, por incrível que pareça, hoje o maior pedido que a gente tem de entrega é de 150. Temos poucos pedidos de 250, de 150 ou 40, ou de 40. Essas são as nossas embalagens que a gente tem. Inclusive, a gente tem uma grande preocupação, porque assim, hoje a gente é apoiada pela FENAI, o projeto, chamamos de Flowmirim. Por que Flowmirim? É um projeto de abelhas nativo que nós trabalhamos, chamamos de Flowmirim, para valorizar o produto que a gente tem na região, das comunidades, o foco da florada, que é o nosso predominante na comunidade, que é a florada do mirim. E é por isso, homenageando, lembrando a nossa cultura, a nossa raiz, o que nós temos, colocamos o nome de flor mirim. Aqui já estamos em outras embalagens, essas caixinhas, aqui as caixas que a gente coloca 2 produtos. A gente coloca um vidrinho de uruçu e um outro de tiúba, para pessoas que querem dar de presente, comprar, ter os dois sabores. Ô, Fátima, como é que tem sido a procura pelo mel de vocês? Como é que vocês vendem para a FENAI e tem mais alguém que compra de vocês, assim, tem procurado? Tem as empresas que são parceiras da FENAI. Só para você ter uma ideia, esse ano a gente não conseguimos fazer a entrega de todo o pedido. A gente não conseguiu porque a gente não tinha produto para entregar todos, como eles pedem. Porque tem as APCF, que são as associações da FENAI, tem o Maranhão, tem do Piauí, tem do Rio Grande do Sul, eles também compram muito do Rio de Janeiro, e aí eles fazem o pedido para a FENAI, olha, a gente quer tanto. Cada APCF, que são as associações da FENAI, elas pedem uma quantidade. E ainda tem mais as outras empresas parceiras. E toda a nossa produção que a gente teve foi comprometida. A gente passamos toda, vendemos toda para a FENAI. A produção do ano passado e a produção que eles estão pedindo para esse ano também, que a gente está tirando, mas que ainda não está maturado, a gente ainda não entregamos, não vendemos, porque não está maturado. Aí nós temos o prazo para entregar em janeiro. Eles pagam toda a produção. Eles têm a FENAI saindo de Belágua, que está previsto para sair em janeiro do próximo ano, o contrato deles era 5 anos no município, que era o tempo que eles tinham para desenvolver o município, que o foco deles é a agricultura familiar, trabalhar com a agricultura familiar e o combate à fome mesmo. E era 5 anos, por conta da pandemia que veio, muitas comunidades não conseguiram manter e dar andamento no projeto, principalmente os de piscicultura, de criação de suíno também, porque não tinha para como sair, para onde vender, para onde levar. Então, por conta disso, eles vão ficar até janeiro do próximo ano. Ao saindo do município, eles fazem um contrato com a comunidade Preazim de um tempo para ficarem comprando toda a produção do mel de Preazim. Mas isso de Preazim, o que a gente quer fazer um convênio com as outras comunidades também, para que a gente possa também estar incluindo o mel deles dentro do nosso processo também, para que eles garantir a renda e não ficar na pendência de não ter para quem vender, não ter para quem entregar. Considerando a dificuldade da maioria que tem a maioria analfabeta, né, precisava de um suporte, né, mesmo que local, de alguém que ajude, né, essas pessoas a produzir e comercializar, né, porque essas pessoas não têm noção de como vender, né. Você sabe que a dificuldade de vender aí de Belágua é complicado, né? Transporte, por exemplo. Eu sei que vocês já tiveram problema de transporte. Me fala um pouco sobre isso.
Por exemplo, agora recente nós tivemos um grande problema, porque quando você fala na venda, você está falando, não é só vou pegar o mel de qualquer jeito e vou vender. Você precisa ter uma embalagem de qualidade, que é o que enche os olhos do cliente, que se ele vê uma embalagem de qualquer jeito, ele não vão querer, não vai procurar. Então, assim, a embalagem é uma coisa que enche muito os olhos. Se você tiver uma boa embalagem, bem bonitinha, todo mundo quer. Mas você não vende o mel de qualquer jeito. Isso é uma coisa. A outra coisa, aonde eu vou comprar essas embalagens? Aonde eu vou fazer esses rótulos? Aonde é que eu consigo uma gráfica que faça esse rótulo, identificando o nome da comunidade, identificando bonitinho? E a outra coisa, depois que eu estou com o meu produto no ponto de vender, eu já tenho o comprador, mas aí barra de transporte. Isso é uma dificuldade muito grande. Nós tivemos um mel para entregar para o Jerônimo de São Paulo. A gente fomos para botar no correio, que era para eles fazer uma pesquisa do mel aqui da região. E aí, no correio, de Urbano Santos, o rapaz disse até que ia chamar a polícia, porque a gente estava querendo transportar um produto ilegal. Para você ver a dificuldade que a gente tem de passa por constrangimento, foi assim, uma coisa muito constrangedora. Eu tive até vontade de chorar de vergonha, porque tinha muita gente no correio, e todo mundo achando, porque assim, quando fala em legal, você está dizendo, ou está vendendo o que em legal? Passa na cabeça das pessoas uma coisa ou outra, por mais que você explicasse o que era, o cara não quis explicação, não quis nem saber. Então, a gente está mandando de transportadora de São Luís, ou então, quando a gente manda para Brasília, a gente manda lá diretamente lá da... Deixa eu ver como é o nome que eu esqueço. Lá de onde coloca a carga, não é da rodoviária. Não é a rodoviária. A gente vai lá no... Esqueci o nome, gente. Sim, a gente entrega pelo ônibus, que não é na rodoviária, é uma outra dificuldade. Você vai lá em São Luís, tem que encontrar esse local que eles levam. Mas você está entregando um produto que não sabe como vai chegar. A outra é a transportadora. É um pouquinho mais caro, mas você tem mais segurança que vai chegar em boas condições. Mas na comunidade, eu faço isso porque hoje eu já tenho um conhecimento. Mas a outra comunidade, como por exemplo, um Buritizinho, um Marajá, como é que ele vai fazer isso? Sem ele tiver um apoio, sem ele ter alguém que não saiba fazer isso. É uma dificuldade muito, muito grande que a gente tem em relação a isso. A outra é o preço. Você coloca, tem o preço do mel, aí você ainda tem mais o custo para levar até São Luís. Você, de São Luís até entregar o destino final, você vai ter um outro custo que você vai ter que arcar. Então, esses são os que travam as dificuldades de um produto para chegar no seu destino final nas comunidades. É um processo que você precisa de apoio, de como fazer isso, para poder abrir os olhos da comunidade, que quem produz, que a gente já falou, são pessoas analfabetas. Até entender isso, se não tiver um acompanhamento, ele vai ter só prejuízo. Fátima, essa questão aí da tenda aí, funciona essa tenda aí de extração? É a nossa salvação, não funciona. É a nossa salvação. Essa tenda é uma tenda que a gente usa desde o início, como fomos orientados pela Amavida até hoje, a gente usa ela em todas as comunidades por conta dos ataques de apps, porque ataca muito. Essa tenda é num meliponário de um rapaz lá em Breazinho, de um jovem, que ele não quis inovar, ainda fica no tradicional como era antes. E quanto mais dentro do mato, tem mais todos os tipos de abelha, não só aves. Na hora que ele sente o cheiro, exala o cheiro do mel, vem todos os insetos, e esse para a caixa, e essa tenda é a salvação.
que a gente usa até hoje, de maribondo, saiarão, abelha africanizada e entre outras. Inclusive, tem casos assim que eu já vi que pessoas perderam, né, extração, perderam mel, perderam colônia, porque não se precaveram devidamente com a tenda de extração. E no meio da extração, o enxame de apis aparece e ataca todo mundo, né? E acaba perdendo toda a produção que estava ali. Né? Você falou da pessoa aí que não quis inovar e tal, né? Esse aqui me parece que é o meliponário dele, né? O meliponário dele. Ele é um jovem analfabeto. O pai dele é uma pessoa muito teimoso. O pai dele até hoje também não quis inovar. Ele acredita muito só nas intenções dele, como ele faz. Então tem que ser do jeito dele. E o filho seguiu a mesma tradição do pai. A casinha bem isolada dentro do mato. As caixas dele são toda muito largada, mas por incrível que pareça, produz muito. Porque elas estão dentro da natureza, não vai ninguém lá, a não ser ele mesmo. Ele tem uma outra coisa, ele não mexe nas caixas. Então, sempre que ele tem algum problema, ele me chama, mas ele não mexe nas caixas. E elas criam, dá muita produção. Só que ele perde muito, porque ele não faz a extração todo ano. Ele faz uma vez ou outra uma realidade, porque assim ele ouve muito o pai dele, que é uma pessoa muito teimoso, que também não tem a mente aberta para inovar. Mas devagarzinho vai se ajustando. E essa aqui? Essa aqui já é mais inovada também, é num meliponário lá do seu José Ribamar, na comunidade Buritizinho. É uma extração de mel que a gente estava fazendo e tinha muito mel, deu uma produção muito boa de mel lá na comunidade. Atrás estou vendo que tem uns tambores, né? Tem uns tambores atrás aqui, ó, que vocês usam para... que a gente usa para colocar o mel e para daí levar para colocar na vasilha para envasar. Antes a gente tinha uma grande dificuldade de não tinha vasilha para colocar, ia para a comunidade, ia comprar garrafa de água mineral, e acabava sendo um custo muito alto para a comunidade toda vez na extração ter que fazer isso. E hoje a gente com esses tambores foi uma benção, isso foi uma ideia também do nosso orientador da Amavida, que ele trouxe para a gente usar como fazer uma embalagem melhor, tanto para levar de uma comunidade para outra, que é muito distante, é muita areia, a dificuldade é muito grande, e quanto para trazer para colocar no local da onde vai maturar o mel. Essa foto aqui é na comunidade Preazinho. Esse é um projeto apoiado pela FENAI. Esse é um projeto que nós temos de horticultura, e aonde a gente aprende envolvendo os jovens, a mãe envolve os filhos, e isso aqui foi uma renda a mais, um ajuste que veio para as comunidades, comunidade não ir mais na cidade para comprar, para ter e até vender, eles até vendem para as comunidades vizinhas. Foi muito bom. Isso aí é lá em Preazim? É lá em Preazinho. E vocês estão vendendo ou tem só consumo próprio? A comunidade vende e também tem para o seu consumo. Para você ver, tem uma comunidade grande chamada Sagrado Coração, Antiga Vaca Velha, eles vendem lá para comprar na comunidade Preazinho. Lá na Vaca Velha é uma comunidade bem grande, mas eles não têm um projeto, um incentivo, ou a força de vontade também, e eles vêm para a comunidade comprar. Aí. Esses são os produtos que eles produzem. É um dos produtos que aqui eles temos o pepino e tem também o tomate, mas eles produzem mais coisa também. Agora, tem nenhum tipo de produto químico? Como é que é? Não, todos produtos tudo natural. O esterco é natural, é folha,
é esterco de bode, de gado. Eles não usam nada químico, nada químico. Quando, para matar formiga, para matar fungo, eles usam a urina da vaca e eles também usam o esterco da vaca, boto de molho e tiro para matar fungo. Tudo isso é natural mesmo da comunidade. Não uso produto químico. Aqui são as crianças. Lá a gente estava fazendo uma colheita e limpeza dos canteiros, e aí as mães sempre levam as crianças, que é para incentivar, e dali tira o sustento. E tem criança, como esse lourinho que está aí na foto, ele come o tomate, vai tirando do pé e vai comendo. Uma das dificuldades que nós tivemos em uma comunidade onde foi implantada o projeto, uma horticultura, a comunidade não comia. A gente chegava lá, a comunidade estava com um monte de pepino, cheiro verde. A única coisa que eles comiam era a cebolinha e as pimentas. O resto, mais nada. Cenoura. A gente teve que fazer salada, que comer, que dá para as crianças comer, para eles ver a gente comer, para eles ver que a gente comia aquilo. Isso foi numa comunidade Jabuti, uma comunidade muito isolada, muito distante de Belário. Mas essa aqui também é Preazinho, essa foto é de Preazinho. Eu me lembro que uns tempos atrás, eu lembro que na comunidade, eu não sei como é que está agora, tem muito tempo que eu não visito vocês, mas eu só via farinha lá naquela comunidade, não via mais nada. E eu não sei como é que as pessoas conseguem sobreviver só comendo farinha. E agora, pelo que eu estou vendo, tem verdura, legumes, isso. Como é que é isso aí? Como é que essas crianças estão na escola agora? Porque tem uma escola pequena lá, né? Tem uns 40 alunos, não sei. Lá na comunidade Preazinho, nós temos, mudou muito, da época que você visitava a gente, até lá a gente nunca tinha um apoio, como na verdade, assim, nós não tivemos apoio do município como políticas públicas. Mas, com o apoio da FENAI, a comunidade Preazinho hoje é outra. Nós tivemos também uma época, eu estava trabalhando na prefeitura, com muita dificuldade, conseguimos uma casa com o programa do governo do estado de habitação rural. E lá, Marajá, Jussaral, Preazinho, Pilões, tem umas casas de alvenaria, de tijolo, tudo diferente. Mudou muito. E aí, com o apoio da FENAI, hoje a gente tem lá o açude, tem 2 açudes, nós temos hortaliça, tem legumes, nós temos também o projeto de abelha nativa, mas nós tínhamos um grande sofrimento, que eu sei que você lembra, que você acompanhou muito na época, é a falta de água potável para beber. E hoje a FENAI também construiu um poço artesiano, porque tinha um poço que o município tinha feito, mas tinha uma dificuldade, porque não dava para abastecer todo o povoado e os açudes. E aí, o projeto de abelha nativa e as hortaliças. E aí a FENAI também construiu um poço artesiano só para os açudes, para as hortaliças e para o projeto de abelha nativa. Mas acaba também que abastecendo, ajuda também a abastecer a metade das famílias do povoado. Muito bom, mudou muito. E aí, que foto é essa aqui? O que é isso aqui? Isso aqui era uma palestra do Dia das Mães. Isso era reunida, é tradição das comunidades, se reúne nas festas, dia de comemorativa, e essa aqui a gente estava reunido para comemorar o Dia das Mães. Aí reúne toda a comunidade, com criança, faz apresentação. É um tipo de diversão festiva que as comunidades têm, tradição das comunidades.
Essa foto... Agora os homens estão indo para tirar a mandioca, né? Essa foto é uma foto muito engraçada. É uma comunidade que a gente começou a trabalhar, eles ficavam nessa casinha, toda a comunidade, era 21 famílias, para trabalhar com farinha, que eles estavam raspando a mandioca. E nessa época, dessa foto que eles estão aí, todo mundo levantando as mãos, foi porque chegamos na comunidade e fomos dar a notícia para eles que eles tinham ganhado uma casa de farinha, que era o maior sonho deles. Eles não queriam saber se de açude, ganharam, mas eles não ficaram empolgados, hortaliça, eles não ficavam empolgados porque eles não comiam o hortaliça na época. É a comunidade que eu falei, a comunidade Jabuti. E aí eu fui dar a notícia para eles que eles tinham ganhado uma casa de farinha, que a FENAI ia construir para eles uma casa de farinha. E aí todo mundo se levantou gritando e levantando a mão, muito feliz. E aqui? Esse aqui é lá em Preazinho, eles estão trabalhando, torrando farinha, na farinhada. É a tradição das comunidades e eles trabalham até hoje manual, assim, trabalhando com farinhada, se reúne a comunidade. Uma pergunta, como é que é? Quem descasca a mandioca são as mulheres, quem torce são os homens? Tem alguma coisa assim ou não? Não. Para descascar a mandioca, é toda a família. Mulheres, crianças, jovens, os vizinhos. Tem alguém que está lá com a mandioca para descascar, vai os vizinhos, vai todo mundo, criança, e ajuda a descascar. Qual é o da farinha? O que é mais é só a mulher que faz? É na hora de serrar, colocar ali para serrar, para deixar a sua massa, para espremer e peneirar. Isso mais é mulher, são poucos os homens que faz. Na maioria, esse é o serviço das mulheres, que acaba os homens achando que é um serviço muito leve, mas que é muito pesado, porque eles têm que pegar um tapiti, botar lá para tirar a goma de tapioca, essas coisas, é mais serviço para a mulher. E aí o homem é para torrar farinha. Raramente você vê uma mulher torrando farinha, a maioria são os homens. No forno, botando no forno, que é a parte pesada. Isso aqui era uma foto, eu estava indo para uma comunidade onde tinha muita água, não dava, tinha muita lama, não dava para a gente ir de carro, e eu tinha que visitar a comunidade e aproveitei o cavalo lá na casa do meu pai para visitar as comunidades. Isso aqui é uma foto da mulher vindo da roça, estava ajudando a família, estava ajudando o marido a arrancar a mandioca, está trazendo. É como eles carregam a mandioca até hoje. É dentro do enxacá, no burro, e a mulher, às vezes, ainda vem montada ainda no coitado. Isso aqui é um dos projetos de criação de frango, uma das comunidade galega, que é apoiada também pela FENAI. É uma dificuldade muito grande que as comunidades têm, mas é uma fonte de alimento. Isso aqui eles estão pescando no açude lá em Preazinho. Antes, quando você falou que só tinha farinha, hoje tem essa fonte de renda, graças que a comunidade já tem o que comer, e não sei só farinha, tem o comprimento já. Ô, Fátima, aqui é para mostrar um pouco sobre a paisagem local, que para quem não conhece, eu acho que acaba assustando um pouco essa aparência totalmente árida. A aparência, uma aparência assim, parece que está de restinga, na verdade não é um cerrado típico, aquela coisa assim que parece que você está na fronteira do litoral, está saindo do cerrado e pegando a fronteira do litoral. Só que o litoral está o quê? Uns 70 quilômetros lá nos Lençóis Maranhenses, né? Então, assim, uma paisagem típica, seco. Fala um pouco sobre o regime de chuva aí na região aí, que favorece, inclusive, o florescimento do mirim. Essa foto aí, se você olhar, você nunca diz que quando chegar janeiro e fevereiro, tudo isso aí está coberto de água. Agora, por exemplo, para chegar na comunidade é a maior dificuldade. Está tudo uma areia, tudo seco. E você jura que ali nunca viu água e nem vai ver tão cedo. Quando chega janeiro e fevereiro, já começa
alagar, março, então, essa região fica toda alagada. E a Agora, o pergunta, Mirim está... eu pergunto, como é que vocês conseguem plantar alguma coisa nesse trem? Entendeu? É areia pura. Você vê assim, é areia pura. Olha essa foto aqui do povoado, do seu povoado, se não me engano, Preazim. Né? Brasil. Olha, é só areia. Só Como é que areia. consegue plantar? Eu tenho a impressão que com a chuva que se dá, né? E até eu já ouvi alguém falar, chamar aqui de Baixada Oriental Maranhense, tem um regime mais ou menos parecido com a Baixada Ocidental, que é o Outros alagamento. chamamos, Né? outros chamamos campos alagados. E aí eu acho que nesse processo de chuva acumula, né, sedimentos que favorecem algumas áreas, alguns bolsões aí, favorece o plantio, né? Não é totalmente areia, tem áreas pretas que você vê, inclusive, aí, né? Algumas regiões. Tem área que, saindo ao redor daí do povoado, tem umas áreas de mais mata que chama o carrasco. É aquele mato mais fechado que é uma areia e é misturado. E ali é que eles roçam e aproveitam para plantarem feijão, milho. Da mandioca, mas é pouco, planta maniva, mas não dá muito bem, porque é uma área mais só para milho e feijão. Então, eles têm que andar mais uns 3 quilômetros para chegar numa área mais que tem mais cheiro de barro. E aí é que eles plantam a maniva, que eles dão a mandioca. Mas nessa areia mesmo aí, quase não dá nada. Da mesma é só o feijão e o milho. Daí da comunidade Preazinho para até lá onde eles trabalham plantando a mandioca, eles têm que andar uns 3,5 km por aí. Fátima, desse povoado aí, Preazinho, até o município mais próximo, é quanto tempo? Quantos quilômetros que está? Você fala para a sede de Belágua, ou para o povoado, ou para... Para a sede. Para a sede de Belágua está 35 quilômetros, para Urbano Santo está 30 quilômetros. E qual o tempo de viagem aí, no caso? Quando você vai andando, você acha que é 30 quilômetros, você imagina que é bem pertinho, porque você pega aqui o asfalto, 30 quilômetros é um pulo. Mas, na verdade, assim, 30 quilômetros indo para Preazinho, hoje, o prefeito atual, o Erlon Costa, ele está fazendo a estrada para chegar até Preazinho. Para sua surpresa, já está perto de Marajá, no Barro, e aquela areia enorme que tinha ali para chegar em Marajá, hoje ela já não tem mais. Você vai ver na estrada, para indo, você vai ver já barro e alguns local ela tapiçar. Mas para Belágua, saindo de Preazinho, por outro caminho para Belágua, você gasta 1 hora e 30 minutos por aí, porque é muita areia. Agora, é muita areia, muita areia. Para chegar lá, tem que ir no carro traçado, tem que ser uma boa tração, uma Toyota ou trator. Tem que ter uma boa tração. Indo de Preazinho para Belágua. Não é para qualquer um, né? E no Isso período de alagado, acho que usam muito a trator, né? Aí, no período de alagado, a coisa tem local que nem o trator não vai, se a tração não estiver boa, porque é muita lama. Além de as lagoas ser muito cheia, o caminho está muito cheio de água, carro baixo, se a Toyota for baixa, não passa, não tem rio que não dá passagem, e também tem local que não dá passagem nem para trator. Então, tem um período no município que o PSF não anda, que é a equipe de médico na família. Tem um período que não anda nos povoados porque não tem transporte que passa. Nos riachos, nas lagoas, tem que esperar vazar, secar para poder passar. O ano passado, então, ficou muitas comunidades isoladas sem poder ir para a cidade para comprar nada para comer, porque estava tudo alagado, muito cheio. Foi um ano de muitas enchentes. Fátima, energia elétrica, vocês têm pouco tempo, né? Lá em Preazinho, ou não? Nós temos já de 2005, 2007, por aí, assim, foi colocada energia elétrica lá em Preazinho. Comunicação, sinal de celular, essas coisas. Hoje já tem. Antes era uma coisa que
você ia para a cidade e tinha que mandar bilhete, carta. Hoje a gente já tem. Belágua tem uma torre da Vivo que isso pega em quase todo o município, mas você tem que procurar alguns local que aparelho pega. Mas a maioria das comunidades já tem celular rural também, tem aqueles telefones rural também. Mas a maioria dos povoados, das comunidades de Belágua, já pega sinal de celulares. Ô, Fátima, eu vou passar um trecho de um vídeo aqui que é no período que a gente percorreu a estrada aí para Belágua, para Preazinho, né, que ainda não estava totalmente alagado, mas só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, como é que é o trânsito. Tá? Então, vou passar esse vídeo aqui, que é um vídeo curto. Sem carro com tração e sem experiência local, muito provavelmente um motorista desavisado vai atolar o carro. Este vídeo foi gravado numa época de início das chuvas, então a água ainda está baixa. Mas tem trechos em períodos de muita chuva em que a água chega a ultrapassar a janela do carro. As pessoas ficam praticamente ilhadas. É nesse ambiente alagado que o mirim, ou umiri para os índios, consegue florescer com toda a força, permitindo a produção das abelhas. Contudo, acabou a chuva, entrou a seca, a falta do acesso à água passa a ser o principal problema para as pessoas e os animais. Esse só era o começo das dores, ainda não estava... Era só no comecinho da chuva, ainda não estava bastante alagado. Ainda não era o mês de março ainda era janeiro, por aí, fevereiro, por aí assim. Março e abril é que são os 2 meses de maiores enchentes onde o campo fica mais alagado. Eu já tive um caso comigo que eu atolei, voltando de Preazinho para Urbano Santos, atolei 5 horas da tarde, já estava anoitecendo. E foi um momento assim que os pernilongos fizeram a festa, né? Só vamos conseguir sair 8 horas da noite. Estava muito alagado, estava muito mais cheio do que esse vídeo mostrando aí. Achei que ia morrer, achei que ia passar a noite lá, atolado lá. Mas felizmente acabamos conseguindo sair. Para quem não tem costume, se desespera, tem sensação de eu vou morrer, não vou conseguir. Não tem sinal de telefone, não tem para quem pedir socorro. E ali você tem que fazer um milagre e conseguir mesmo. Fátima, eu queria fazer uma pergunta agora para encerrar. É que você me dissesse para a gente aqui qual que é a maior ameaça que você vê para as abelhas sem ferrão lá na sua comunidade. Hoje são as queimadas. A maior ameaça é as queimadas, o desmatamento. O povo vão para o campo nessa época agora, né? E acaba aquela vegetação que você mostrou seca, eles colocam fogo, ou então vão tirar uma abelha africanizada, e aí eles acabam tirando com fogo, porque para tirar uma abelha brava, eles só tiram com fogo. E ali, por mais que eles apagam, mas o mirim, ele tem um pau, e aí fica pegando fogo ali, passa meses. E se não tiver cuidado, queima toda a vegetação. E quando eu falava no início que as nossas abelhas estão em extinção, eu lhe digo que, para nós, na nossa região, a maior bênção na época foi vir um projeto de abelha nativa trago pela Amavida. Foi o que salvou a gente. Porque se a gente não tivesse, a gente era uma vez, aqui na comunidade Preazim, em região, teve uma abelha chamada tiúba. Porque, além de a gente trabalhar, ser educado, capacitado,
dizendo que ali era uma fonte de renda, mas o objetivo naquele momento era de conservação das espécies. E ali a gente era orientado que, se a gente não cuidasse, elas iam ficar em extinção. Naquele momento, para a gente, era um absurdo, porque a gente tinha bastante e achava que nunca ia acabar, porque era da natureza. E se a gente não tivesse tido essa capacitação, hoje a gente não tinha nem a criação e não tinha mais tiúba, porque realmente hoje a tiúba na nossa região está em extinção. Tanto pelas pessoas que tiram desordenadamente, tiram até pelo seu sustento, por falta de conhecimento, mas também apelando para vender a R$ 30, para comprar comida, nas dificuldades que as coisas estão se proporcionando, cada vez piorando mais, e pela ameaça de fogo. Essas são as nossas maiores dificuldades na nossa comunidade hoje, desmatamento. Ô, Fátima, eu peço licença para você, se eu puder colocar o contato de você aqui, o pessoal quiser entrar em contato contigo, é possível? Você permite me autoriza? Autorizo, Colocar disponível. com todo prazer. Só que você vai precisar de conferir se é isso mesmo, né? Que eu não sei se o que eu coloquei aqui está certo. Tá né? certo. Isso. Vou botar aqui, então vou botar só aqui, eu vou separar aqui. É o e-mail, tanto o e-mail quanto o telefone. Se alguém quiser Isso. falar com a Fátima, quiser comprar mel também, tem um telefone aqui. Tá? O e-mail dela também. Que ela, inclusive, ela representa as comunidades produtoras, não só de Preazinho, como também as comunidades produtoras da região. Fátima, foi muito bom, muito agradecido aí pela sua participação, pela sua colaboração. Tá? Fico muito feliz de rever você novamente, batemos um papo. Espero que a gente esteja no início de dezembro, né? Vou fazer vou percorrer as comunidades aí de vocês aí no início de dezembro, depois do dia 6 de dezembro. E quem tiver interessado, eu vou avisando aqui, quem tiver interessado em acompanhar essa viagem, que é mais ou menos uns 10 dias, vamos visitar várias comunidades, você pode contactar aqui o contato do Wikipédia, mandar um e-mail, que a gente explica toda a orientação sobre como fazer para participar dessa experiência que realmente é muito fascinante. A gente vai ver em breve, além da comunidade de Preazinho, vamos ver mais outras 2 comunidades que serão visitadas em dezembro, e uma é Limoeiro e Passuzinho, no município de Viana, e a outra é Tabocas, no município de Barreirinhas. Então, eu gostaria que você fizesse encerrasse, né, se manifestasse as palavras finais para a gente encerrar o programa. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e por ter tido essa oportunidade que Ama a Vida, que a FENAI nos deu, e para hoje estar passando as nossas experiências para outras pessoas, para outras comunidades. Foi um prazer enorme e estamos à disposição. Quero agradecer por tudo e dizer que estamos aguardando você com todo carinho, com todo amor. A comunidade estão esperando, aguardando ansiosamente, e vamos estar de braços abertos, aguardando tanto você quanto quem vier nos visitar. Mais muito obrigado. Qualquer coisa é só nos chamar, que estamos aqui. Obrigado, Fátima. Até mais. Até mais. Bom, minha gente, então estamos encerrando o programa. Agradeço a vocês. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário lá no YouTube, se manifestar, se gostar, der sugestões como a gente poderia melhorar o programa. Comunidades que estejam interessadas também a mostrar suas experiências, por favor, entre em contato com aquele e-mail que já disponibilizei, né, que também vai estar aqui disponível na descrição, e para a gente agendar uma conversa sobre as experiências de vocês. O que a gente pede é que, pelo menos, um representante da comunidade com um especialista que conhece as atividades, que conhece a experiência, que possa também balizar, dar opinião sobre essas experiências. Tá? Isso é que a gente pede, dando oportunidade ao pessoal da universidade aí, que acompanha a comunidade, também possam participar.
Ok? Então, até a próxima e muito obrigado a todos vocês.